Fala galera, estamos aí para mais um encontro. Começamos hoje quem? Pirâmides parte 1. Pirâmides, cara, é o primeiro sólido que o Baia vai ensinar, que ele é constituído por apenas uma base. Então toda a logística algébrica que você vem acostumando com os prismas, que é formado por duas bases paralelas e congruentes, agora vai mudar. Mas você acha que vai ser difícil? Só que não. Vem cá. Vamos começar definindo, até porque a UFSC gosta muito de teoria. Você tá ligado nisso, né? Então saber a teoria é saber fazer exercício. Definição de pirâmide: sólido, definido, determinado por uma base plana e um vértice não pertencente a ela. Sólido, definido, determinado por uma base plana e um vértice não pertencente a ela. Agora, quem é essa base? Pode ser um triângulo? Pode. Pode ser um quadrado? Pode. Pode até ser um círculo, que a gente chama de cone, mas alguns livros de matemática chamam de pirâmide de base circular. Afinal de contas, a definição é a mesma e as fórmulas são as mesmas. Vamos com o Baia. Agora que você entendeu a definição, nunca se abstenha do desenho. Você quer desenhar uma pirâmide triangular? Você faz um triângulo embaixo, bota um pontinho em cima e liga. Quer fazer uma pirâmide quadrangular, que é a que mais cai? Faz um quadrilátero embaixo, bota um pontinho em cima e liga. Simples. Por favor, tô lhe pedindo, ó, faz o desenho sempre. O desenho faz você lembrar da aula. O desenho faz você ter ideias geométricas e não apenas algébricas. Vamos conhecer agora os elementos? Primeiro passo do exercício de pirâmide, fazer o desenho. Você fez? Agora os elementos. Aqui embaixo nós temos um elemento linear chamado de aresta da base, não chame de lado. Quem tem lado é geometria plana. Você até pode falar o lado do quadrado da base, lado do quadrado. Quando se refere à pirâmide, ao sólido e aresta. Temos a aresta da base e temos lateralmente a aresta lateral. Mas lado eu não aceito. Agora eu tenho um nome para o segmento que vai lá desde lá de cima do vértice do ápice até a base, essa menor distância, sempre formando 90 graus, que é a tal da altura. Muito proeminente quando a pergunta é volume. Agora um elemento novo, gente. Pirâmide tem um elemento que só pirâmide tem. Olha quem é. O segmento vai lá de cima do vértice até o meio de cada lado. Sai lá de cima do vértice até o meio de cada lado. E seu nome é apótema. O único sólido que você conhece que tem apótema é pirâmide, sólido. Na geometria plana você já conhecia apótema, lembra? O apótema na geometria plana, que só quem tem são os polígonos regulares, ele tem o mesmo tamanho do rainho, do raio da circunferência inscrita. Apótema na geometria plana. Cadê o link desse apótema com esse apótema? Não consegue enxergar? Eu vou fazer duas maneiras de você enxergar o link do apótema da pirâmide com a apótema da geometria plana, que seria da base. Link número 1. Imagine o Sol lá em cima. Aí você liga o Sol. Quem seria a sombra desse apótema da pirâmide? Quem seria? Seria o apótema da base. Seria o rainho. Por isso que o nome é o mesmo. Apótema, apótema. Um é projeção do outro. Que outro motivo? Imagine que não tem uma pirâmide. Você está vendo só um quadrado, um quadrado. Aí você pegou bem aqui no meio, ó, do quadrado, onde de cá para cá seria o apótema da base, e puxou ele para cima e formou a pirâmide. Note que esse apótema da base, quando puxa esse ponto para cima, ele vai dar exatamente o apótema da pirâmide. Um é a constituição do outro. O apótema da base, quando eu inflo ele, faço ele em 3D, ele vai virar exatamente o apótema da pirâmide. E a matemática gosta de usar nomes que estão linkados um com o outro. Fechou? Gente, pirâmide é o sólido mais complicado do ano. Ele, em tese, não deveria cair muito no vestibular. Deveria cair muito no vestibular sólidos mais contextualizáveis. Procura um prisma aí, e um cubo, uma esfera. Procura uma pirâmide aí. Não tá vendo, né? Em tese não era para cair muito. Mas como ele é o sólido mais problemático, que dá mais trabalho, os vestibulares gostam dele. Ele é o único cara que você vai aprender na tridimensional, que precisa de 3 elementos lineares diferentes. 4. Mas ninguém nunca te dá os 4. Você nunca fez uma questão de vestibular que o cara te dava esses 4 números. Você nunca fez. Não precisa, né? Sempre falta alguém. E quando faltar alguém, eu vou falar as mesmas frases que eu te contei antes.
Vá lá dentro e veja o quê? Um triângulo. Sempre tem um triângulo salvífico para achar o elemento que está faltando. Mas como é que você vai ver um triângulo se você não tiver feito o desenho da pirâmide previamente? Por isso que sempre faço o desenho. Aí a partir do desenho eu enxergo as coisas. O triângulo mais salvífico, aquele mesmo Hercúleo, é esse daqui. Ó. Geralmente com esse triângulo, acabou. Mas precisa de você formando ele. É você que tem que ter o ímpeto. Esse é o triângulo mais salutar de todos, onde a hipotenusa é o apótema, um cateto é a altura e outro é o rainho, é o apótema da base. Professor, eu posso chamar esse cara de aresta da base sobre 2? Não deve. Sabe por quê? Quando você chama esse cara aqui de aresta da base sobre 2, ele só funciona porque a base é um quadrado. Qualquer outra base não daria certo. Mas se você chamar esse catetinho aqui de rainho, de apótema da base, aí dará certo nas outras pirâmides que nós vamos estudar. Legal? Vou tirar o triângulo dali, tá? Vai pra lá. Ele foi para lá. Só para você enxergar mais nitidamente quem é quem. A altura, que é o catetão, o apótema, que é a hipotenusa, e o rainho, o apótema da base. Legal, gente? Faz um pitch e acha alguém faltando. Geralmente, com esse Pitágoras, a questão morre. Eu falei, geralmente. Geralmente. Às vezes, você precisa visualizar outro triângulo ali dentro. Porque eu tenho 4 caras a serem achados e aqui não relacionou os 4. Então tem um outro triângulo feito lateralmente. Aqui, ó. Onde a hipotenusa agora não é mais o apótema. O apotenusa agora é a aresta lateral. Meu cateto maior continua sendo a altura. E minha base é o raião. É o raio da circunferência circunscrita. Prof, posso chamar esse catetinho aqui de metade da diagonal? Não deve. Como a base é um quadrado, tudo bem. Esse cara realmente é metade da diagonal. Mas se a base não fosse um quadrado? Já pensou nisso? Então é melhor você usar um nome mais genérico. Então o triângulo saiu dali, ó, vai para lá. E vamos enxergar bem. Minha hipotenusa agora é minha aresta lateral, meu catetão agora é minha altura, e essa base, não queria que você chamasse de diagonal. Se for um quadrado, tudo bem, mas se você chamar de raião, raio da circunferência circunscrita, ele vai dar certo nas outras pirâmides que você vai trabalhar. Com esses 2 Pitágoras, eu te prometo que você ficará indefectível. Geralmente o primeiro slide é um slide mais simples, de concepções, de definições, aqui não, tá? Aqui o primeiro slide é o segredo da aula. Faltou alguém, faça um Pitágoras e ache. Eu iria agora para as fórmulas, para as classificações. Mas aconteceu uma coisa na minha infância que me fez gerar um slide diferente. Gente, quando eu era pequeno, a gente recebe dons, né? Deus deu alguns dons pra gente, não dá outros. Eu quis tocar violão a vida inteira, Deus não quis. Eu quis cantar, mas Deus não quis que eu cantasse. Mas matemática desde pequeno me acompanhou. Sempre tive esse dom da matemática. E eu me lembro que quando tinha prova de matemática, os meus amigos iam sempre estudar lá em casa. E tem uma coisa que eu não esqueço, gente. Prova de pirâmide no outro dia. Meus amigos todos lá comigo, para eu dar aula para eles. E toda vez que a pirâmide era triangular, os gabaritos não batiam. Mas como eu era um bom aluno, os meus amigos confiavam em mim. Falava assim, Rogério, eles me chamavam de Rogério, não iam me chamar de baiano, meus amigos eram todos baianos, viviam na Bahia, ninguém vai chamar de baiano se todo mundo era baiano. Rogério, o quê? Deve ser o gabarito que está errado. Falei, deve ser, porque eu não, né? Mas na verdade era eu, gente. Eu errava algo, mesmo sendo bom em matemática. E por isso eu resolvi fazer esse slide, lembrando do erro que eu cometia, porque eu tenho medo que você cometa também. Sabe qual é o erro? Você vai traçar a tal da altura. Onde é que ela cai mesmo? Ah, se a pirâmide é regular, ele cai bem no meio aqui, ó. Não. Se a pirâmide é regular, essa base é um triângulo equilátero. E o baricentro dele não está no meio da altura. Você tem que fazer os links das aulas que você teve um dia. O baricentro de um triângulo equilátero é aquele ponto que o pedaço menor vale x e o maior é 2x. Quando eu tinha a sua idade, eu pensava que como o cara era regular, que esse ápice, esse vértice, a altura era projetada bem no meio da altura. Não, de jeito nenhum. Ele projeta no baricentro, no centro de gravidade. E o centro de gravidade de um triângulo é x, 2x. Era por isso que toda a questão que eu fazia de pirâmide triangular não batia. Todas as outras eu acertava, menos essa.
E eu achava que o problema era do livro, mas o problema era eu. O resto não muda nada, tá, gente? Eu fiz esse slide só para você lembrar do x, 2x. O resto é tudo igual. Tem um pitch por um lado, onde você já conhece que um cateto é a altura, a hipotenusa é o apótema, e esse rapazinho aqui, que esse catetinho é o x, que na verdade é o rainho. É igual o outro, tá? É só o x, 2x, que é um lance que alguns esquecem. E tem um pitch por outro lado. O pitch do outro lado, que eu vou conjecturar agora com você, ó. A aresta lateral é a nova hipotenusa, a altura é o catetão e 2x é a basinha, que na verdade é o raião. Então, na verdade, não muda muita coisa em relação ao slide original. É só o x, 2x que eu tava com medo de você ter esquecido. Vem comigo. Gente, vamos falar a verdade? Para você achar uma pirâmide que não seja regular, você vai ter que procurar muito. Nessa aula mesmo não tem nenhum. Agora, se você assistir a próxima aula, aí nós vamos falar dos casos especiais de pirâmide. E aí eu vou lhe ensinar a tratativa que você vai dar às pirâmides irregulares. Hoje não, tá? Hoje é só pirâmide regular a primeira aula. Quando a pirâmide é regular, você tem dois adendos que lhe favorecem. Primeiro, toda vez que a pirâmide é regular, o vértice, o ápice, ele cai bem no meinho. Mas um professor falar cair bem no meinho não é uma linguagem matemática, ele cai no baricentro da base. Se a pirâmide é regular, o vértice é projetado no baricentro da base. O baricentro de um hexágono é facílimo, ponto de encontro das diagonais. O baricentro de um quadrado é facílimo, ponto de encontro das diagonais. Meu problema é o baricentro de um triângulo, que não tem diagonal. Mas você já memorizou que ele cai no baricentro, que o pedaço menor é x e o maior é 2x. Então, projeção do baricentro. Segundo adendo, se a pirâmide é regular, obrigatoriamente a base é um polígono regular. A base. Olha, essa pirâmide aqui é uma pirâmide triangular regular. Então a base é um triângulo equilátero. Olha, essa pirâmide aqui é uma pirâmide quadrangular regular. Então a base é um quadrado. Olha, essa pirâmide aqui é uma pirâmide hexagonal regular. Então esse hexágono não é qualquer hexágono. É aquele hexágono formado por 6 triângulos equiláteros. Ou seja, a palavra regular só te ajuda. Eu vou te contar uma coisa que eu me confundia quando eu tinha a sua idade. E eu tenho medo de você se confundir. Olha o que é. Se eu falar a você que essa pirâmide aqui é regular, essa aqui, uma pirâmide triangular regular, será que os triângulos laterais serão equiláteros? Responda aí sim ou não. Se eu falar a você que essa pirâmide é uma pirâmide triangular regular, será que os triângulos laterais serão equiláteros? Você acha que a resposta é sim ou não? A resposta é não. Quando alguém diz pirâmide regular, é só a base que é regular. Porque pirâmide, a primeira frase que eu falei hoje, pirâmide é definido por uma base e um vértice não pertencente a ela. Então quando eu falo que esse cara é regular, isso influencia neles dois, ó. Na definição, a base será regular e o vértice não pertencente a ela cai no baricentro. Acabou. Se a pirâmide é regular, influencia neles dois, que compõem a pirâmide. Agora, se eu falasse, Baiano, esse cara aqui é um tetraedro regular, aí é diferente. Analise a palavra tetra, edro, regular. Tetra, 4. Edro, faces. Tetraedro regular, as 4 faces são regulares. Aí sim, 4 triângulos equiláteros. Fez sentido para você? Tetraedro regular, os 4 faces são regulares. 4 triângulos equiláteros. Uma pirâmide é regular, só a base que é regular. Porque pirâmide é definida por uma base e um vértice. Legal, gente? É importante saber a teoria, cara. A teoria que vai deixar você blindado nos testes. Vem com baia. Vamos falar agora das fórmulas. Área lateral. Mas eu primeiro fiz o desenho da figura, para você olhar para ela e fazer sentido. Eu, se tivesse a sua idade, se você fosse meu filho, eu falar, filho, não queira fórmula, filhão. Alguém te pediu área lateral de algo? É só você olhar. Quem é que não está vendo que essa face lateral aqui é um triângulo? Quem não está vendo isso? Então, se você quer minha área lateral, calcule a área desse triângulo e multiplique por 4. Poxa, tem mais sentido assim? Ah, eu acho, gente. E aí, calcular a área de um triângulo desse é facílimo, né? A área de um triângulo é pegar a sua base, que é a aresta da base, vezes a sua altura. Lembrando que essa altura aqui, na verdade, é o apótema da pirâmide, que geralmente a federal não te dá, tem que fazer um pitch, Pitágoras para achar. Fazer base vezes a altura sobre 2. Mas eu não vou ser hipócrita, tá, gente?
Na federal tem um formulário. E no formulário da federal vai aparecer essa fórmula do jeito que eu escrevi aqui, ó. AL igual a 2PB vezes AP sobre 2. O problema que alguns esquecem é que a federal te dá a fórmula, mas não tem legenda. Ele só vai te contar a fórmula, ele não vai te contar quem são aquelas letras. Por isso que é importante você ter tido uma boa aula. Só fórmula não lhe salva. Quanto de aluno que vai ler isso e não vai entender nada que está escrito aqui? Ó, tem aluno que vai achar que tem que cortar o 2 com 2. Ele não sabe que 2P é o perímetro, é simbologia. Tem aluno que vai ver aquele B ali e pensa que B é esse? B de baiano? Não, B de base, perímetro da base. Tem aluno que vai ver esse AP que é AP? 302, o apartamento que eu moro? Não, AP de apótema. E não vai entender que o sentido dessa fórmula é porque no fundo, eu quero área de triângulos, cuja fórmula é base vezes altura sobre 2. Eu só estou pegando o perímetro da base porque eu não quero a área de um triângulo, eu quero de todos. Então o perímetro da base é a soma das bases, vezes a apótema, que é a altura do triângulo, sobre 2. Mas a federal te dá a fórmula. Mas é muito mais gostoso quando você digerir ela, quando eu entendo cognitivamente por que ela é assim. E aí seu cérebro faz você não esquecer dela. Vou falar agora da área de tudo. Ai meu Deus, qual é mesmo a forma da área de tudo? Cara, você quer decorar uma forma para a área de tudo? Se o cara quer a área de tudo, é só você calcular a área de tudo? É só olhar para a figura? Por isso que é importante fazer o desenho, para ter lembranças da aula. A área de tudo é a área da base, que pode ser um quadrado, um triângulo, um hexágono, mais a área lateral. Isso é a área de tudo. A área da base mais a área lateral. Mas nós sabemos muito bem que a principal pergunta de um sólido nunca foi sua área. A principal pergunta de um sólido é o seu volume. Apesar da aula ser de pirâmide, você não está vendo uma pirâmide, você está vendo um prisma. Quer saber por quê? Eles têm um link que vai lhe ajudar muito nos testes. Volume de prisma, que é a matéria que eu já te dei, é a área da base vezes a altura, deu. Volume de pirâmide, que é a aula de hoje, é a área da base vezes a altura sobre 3. Todo mundo que escuta isso a primeira vez fica se questionando, por que é sobre 3? Por que o mesmo forma de prisma, área da base vezes a altura, mas sobre 3? Por que é 1/3 do volume de um prisma? Por que é 1/3? Que pergunta óbvia! Por que o volume de pirâmide é a mesma de prisma sobre 3? Porque dentro de qualquer prisma cabem 3 pirâmides idênticas. Por isso que o volume dele é sobre 3, porque ali dentro tem 3 pirâmides formando ele. Eu, quando tinha a sua idade, eu escutei isso. Ah, tem 3 pirâmides ali. Mas eu sempre fui curioso em matemática. Eu lembro que eu olhei para o prisma e pensei assim, ó. Cadê essas pirâmides? Gente, eu não conseguia enxergar. Não sei porque eu era muito jovem, né? E a nossa visão 3D, quando a gente é muito jovem, não é muito boa ainda. Mas eu quis tanto ver essas pirâmides e não consegui ver. Fiquei tão triste. Você também está curioso? Você quer ver? Você vai ver. Hoje é o dia da libertação. Quer ver as 3 pirâmides? Vem comigo. Faz de conta que ali é a base de uma das pirâmides. Faz de conta que ali é a altura. E ali é a nossa primeira das 3 pirâmides. Não está enxergando bem? Vou tirar ela dali. Vai pra lá. Vai pra lá. Ela foi. Peraí que eu apertei muito. Vai pra lá. Agora ela foi. Tem várias maneiras de você ver que ali é uma pirâmide, tá, gente? Você pode pensar assim, ó. Área da base e altura. Ou então base e altura. Você que sabe. É uma pirâmide, incontestável, né? Pirâmide number 2. Base, altura, pirâmide. Vou tirar dali para você poder ver melhor. Vai pra lá. Olha a piramidinha. Base e altura. Ou então base e altura. Tanto faz. O importante é que você está vendo uma segunda pirâmide. Você consegue ver que sobrou uma pirâmide lá dentro? Consegue ver? Porque eu vou lhe mostrar que sobrou uma pirâmide lá dentro. Base e altura é a nossa terceira pirâmide. Exatamente igual às outras duas. Vem pra cá. E se você está olhando para minha aula e pensando, mesmo assim eu não vi, sério? Então olhe se eu fizesse o contrário. Em vez de desmistificar ela, tá vendo 3 pirâmides? Estou. Olha o que acontece quando eu junto as 3, fica olhando. O prisma! Agora eu estou convencido, Baia. 3 pirâmides formam um prisma. Finalmente eu consegui ver isso. Passei uma vida inteira querendo ver isso. 3 pirâmides formam um prisma. Não tem como não ver, ó. 3 pirâmides aqui formam um prisma. Só mais uma vez para eu nunca mais esquecer. 3 pirâmides. Um prisma. Mentira, eu quero mais uma. 3 pirâmides. Um prisma. E é por isso que o volume de pirâmide é o do prisma sobre 3.
Mas se mesmo assim você não conseguiu ver, então desista. Aceite. Aceite que é mais fácil. Volume de pirâmide, área da base vezes altura sobre 3. E para a gente treinar isso, que é a pergunta principal, que tal fazer uma questão aberta da Federal? Porque item tem diversos. Abertas de pirâmide não tem tantas. São aquelas questões que tem uma, duas no máximo por ano, mas que vale um ponto inteiro. Geralmente ele não te dá o desenho, porque ela vale um ponto inteiro. Então o seu desenho faz parte da resolução. Vai aparecer tudo pronto ali, tá, gente? Mas como eu acho que faz parte da aula o professor lhe ensinar a fazer o desenho, eu não vou usar o que eu esbocei, não. Eu vou pro quadro te mostrar, tá bom? Olha pro Baia. Nunca deixe de fazer o desenho. Tô lhe pedindo com todo o carinho do mundo. Uma pirâmide quadrangular regular. Se ele falasse uma pirâmide triangular, eu faria um triângulo e um ponto. Uma pirâmide hexagonal, eu desenho um hexágono e um ponto. Com uma pirâmide quadrangular, você vai desenhar um quadrilátero. Não faz um quadrado, tá, gente? Ele representa o quadrado, porque é regular. Mas quando você faz um quadrado certinho, a pirâmide não fica boa de ver. Você sempre faz ela de ladinho, ó. Que chama-se desenho em cavaleira, para dar mais visão em 3D. Uma base, que é um quadrilátero, e o ponto. Tente botar o ponto bem no meio. Por que bem no meio, Baia? Porque ele falou que era regular. Aquele ápice vai cair bem no meinho, bem no baricentro. Então o seu desenho deveria ser sempre assim, ó. Você não deveria fazer o desenho do jeito que você acha que tem que fazer. Você deveria fazer todos os desenhos pautados na definição. Definição de pirâmide, uma base e um vértice. Foi o que eu fiz. Agora é só ligar. Vou ligar, hein? Ó. Aqui. Ó. Ai. Ó. Lá, 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 lá. Olha que linda ficou a pirâmide. É só você fazer do jeito que o Bahia ensinou. Faz a base e faz o ponto. Coisas que fazem seu desenho ficar feio. Às vezes você faz o ponto muito perto da base, aí não dá amplitude. Faz o ponto longe da base. E tente botar bem no meio para ficar mais simétrica. Legal? Depois de fazer o desenho, passo 2. Vou até trocar a cor para o passo 2. O passo 2, gente, é você colocar os elementos no lugar certo. Você vai ler o texto e vai botar os elementos no lugar certo, tá? Os elementos. A aresta lateral vale 5. Pô, a aresta lateral é você, vale 5. Ai, prof, eu já errei, eu achei que era aqui. Ô, filho, ele é regular. As arestas laterais são todas iguais. Ah, é verdade. E a altura vale 4. A altura sai lá de cima, vem até a base e sempre forma, você sabe, 90 graus. É uma necessidade da altura formar 90 graus onde ele bate. E ele falou que a altura vale 4. Você lembra como essa aula começou? Eu te falei que era imprescindível em algum momento fazer um Pitágoras ali dentro. É imprescindível. Toda questão decente de pirâmide tem a hora do pitch. Chegou a hora. 5, 4. Geralmente o vestibular não é tão bonzinho. Esse foi, né, gente? Se aqui é 5, aqui é 4, nem vou fazer um Pitágoras para falar que aqui é 3. E como ele é regular, como ele cai bem no meinho, aqui também tem 3. Até porque é o mesmo triângulo, 3, 4, 5. Cadê a pergunta? A pergunta é a pergunta mais típica de sólido, o volume. A Federal teria te contado, tá? Que volume de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base, como é um quadrado, a área da base é L vezes L, L ao quadrado, mas eu não tenho L, mas eu sei achar. O que você faria para descobrir esse L? Maneira 1, que é mais óbvia, faz um Pitágoras. Maneira 2, lembra que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Maneira 3, lembra que a diagonal do quadrado divide o ângulo ao meio. Aquele ângulo que era 90 vai ficar 45 graus. Aí você faz um socatoa, seno de 45. Eu vou fazer mais óbvio dos 3, tá, gente? Quer fazer um Pitágoras mesmo. Vou fazer Pitágoras. Hipotenusa 6. Cateto L. Cateto L. 6 ao quadrado, 36, igual a 2L ao quadrado. L ao quadrado, 18. Gente, não adianta você achar a raiz de 18, fatorar. Você tem que ter sempre a visão macro. Tem gente que vai aqui e acha o L. Chega aqui, área da base, agora vai levar o L ao quadrado. Mas já tava! A gente não se toca de pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu preciso da área da base, que é L ao quadrado. Se ele já está o L ao quadrado, você para. Quem é a área da base é o 18. A altura eu sempre soube, que era 4, sobre 3. E o meu volume, 18 por 3 dá 6, vezes 4, 24. O professor coloca a unidade? Não precisa. Não confunda a questão aberta com discursiva. Se ela é discursiva, é imprescindível olhar, está em centímetros
o volume é centímetros cúbicos. Se fosse discursiva. Mas não é, gente. Ele é apenas uma questão aberta. Ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Eu podia até economizar mais tempo fazendo a resolução mais rápida do que essa. Mas foi rápido, não foi, gente? Você não tem a impressão que foi fácil? Você não está olhando e falando, nossa, que prova fácil? Não é, gente. Quando a gente vê o professor fazendo, a gente acha tudo fácil. Quando a gente está sozinho, nossa, que pirâmide é essa? É a vida. E tem mais um adendo. Assim que a gente acaba de assistir a aula, tá tudo muito fresco na cabeça. Aí tudo parece mais simples. Final do ano é tudo misturado, né? Curtiu? Achou fácil? Tá faltando te falar pouca coisa para terminar o nosso primeiro encontro de pirâmide. Só tá faltando essa resolução que eu já fiz, tá? Vou fazer de maneira mais rápida. 24. Corte. O único corte que cai em pirâmide é o transversal, tá, gente? E não interessa quem é o sólido. Corte transversal é uma definição mundial, paralela à base. Quando você pega uma pirâmide e corta paralelo à base... Peraí que o passador engasgou. Foi... Nossa, apertei muito agora. Aqui tá a pirâmide. Paralela à base. Você vai ter uma piramidinha e um piramidão. Você tem que sentir uma coceira de pegar as pirâmides e fazer uma semelhança. Eu vou até puxar a piramidinha para você poder ver melhor, tá? Vou puxar a piramidinha. Gente, lembra, viu? Se alguém perguntou alguma coisa do tronco, em 2018 a Federal perguntou, volume do tronco. Aí teve aluno cantando. Alturinha, pare de cantar. Você não pode fazer semelhança de pirâmide com tronco. O que é isso, rapaz? Semelhança é só figuras de mesma natureza. A semelhança é da piramidinha com piramidão. E aí você pode pegar o que você quiser, tá? Opções. Alturinha está para alturão, assim como arestinha está para arestão, assim como apoteminha está para apotemão. Você pega o que você quiser, amor. Sabe por quê? Porque existe um K. Não, mais. Perimetrinho está para perimetrão. Você pega o que você quiser. Que tem um K de constante. Toda proporção tem um K. Se uma daquelas medidas lineares foi o dobro, todas as medidas lineares serão o dobro. Se a altura aqui foi o triplo, todas as medidas lineares serão o triplo. Eu falei lineares, tá? Porque às vezes a semelhança envolve área. Você lembra dessa pegadinha? Alturinha, alturão, área da basinha, área do basão. Não tem problema. Só que você não pode relacionar lado com área. Você não pode relacionar metro com metro quadrado. O que é isso? A proporção de aumento de uma razão linear não será nunca igual a de uma razão bidimensional. Mas é uma coisa fácil de corrigir essa falha dimensional. É só pegar a medida linear e elevar ao quadrado. Você já sabia disso, né? Mas isso acaba influenciando no K. Como H1 sobre H2 é K, H1 sobre H2 ao quadrado é K ao quadrado. E é por isso que eles falaram que quando as medidas lineares dobram, a área aumenta 4 vezes, que é o 2 ao quadrado. Tem lógica, não tem? Só se fosse volume, é o que você está imaginando. Arestinha, arestão. Voluminho, volumão. Cara, área e volume. Eu não posso igualar metro quadrado com metro cúbico, né, gente? Claro que eu não posso. Mas eu tenho como corrigir essa falha dimensional. Eu vou pegar, medida linear com tridimensional. Metro com metro cúbico. Metro, que é A minúscula, medida linear, é aresta, não é área. Se você medir em metro e você é metro cúbico, se você é centímetro e você é centímetro cúbico, é só pegar a medida linear e elevar ao cubo. Mas como aresta sobre aresta é K, aqui vai ficar K ao cubo. É por isso que quando a medida linear dobra, a área aumenta 2 ao quadrado 4 vezes e o volume aumenta 2 ao cubo 8 vezes. E a proporção mais nevrálgica para o aluno é de área com volume. Aqui é só um exemplo, tá? Área lateralzinha, área lateralzona, voluminho e volumão. Só posso parar ali? Pode. Você vai errar, mas pode. Você não vai parar ali. Eu não posso igualar metro quadrado com metro cúbico, amor. Mas tem como resolver? Sempre tem. Você vai pegar a área, elevar o expoente dele, que é 3. Aí pega o volume e eleva o expoente dele, que é 2. Dessa maneira, eu igualo as dimensões. Quer ver? Área é unidade quadrática, né? Metro quadrado, centímetro quadrado. 2 vezes 3, 6. Volume é unidade cúbica, né? Metro cúbico, centímetro cúbico. 3 vezes 2 também é 6. Deixei igualado, a proporção é válida. E seu K vai ficar elevado na quanto? Bom, se aqui está elevado na sexta, se aqui está elevado na sexta, o meu K também está elevado na sexta. Agora eu tenho certeza que você está preparadaço para trabalhar os testes da sua apostila. Um beijo do Baia e até a próxima. Acabei, Leleca.
Meia hora cravadinho.